a gente tem, de alguma maneira, é uma observação o que você está falando, sem dúvida, mas que na verdade, como você falou, não está associado diretamente, particularmente com essa coisa que eu acabei de falar, não estaria isso que Deus deu a Torá, ou deu essa elevação espiritual para o povo judeu, a redenção espiritual não tem a ver com o trabalho, certo? Foi uma coisa que veio de Hashem, sem ser, tanto é que na verdade está escrito que eles fugiram, não foi uma coisa que, porque assim, realmente a escravidão só foi material. Em outras palavras, e agora para eles conseguirem obter essa luz espiritual, não precisou de alguma tchuvá espiritualmente falando dentro deles. Tanto é que quando teve a redenção, eles fugiram, está escrito. Então eles tiveram que, na verdade, simplesmente, porque era uma situação, enfim, que não era, justamente em Purim, não é necessário tanto essa fuga. Porque é uma coisa que a pessoa ela entende, que é consciente. A fuga foi necessária lá porque era uma revelação divina externa, que eles não tinham como conscientizar, como entrar dentro deles. Então, simplesmente, eles começaram a fugir, simplesmente foram embora. Não foi uma coisa que veio de uma maneira que eles estavam preparados, que foi através do esforço deles. Foi simplesmente uma revelação de Deus, então vamos fugir. Deus se revelou e foram embora. E fugiram, enfim, rapidamente, né? Como está escrito, que foi rápido, foi o Bemano. Com relação a Mashiach, por exemplo, é escrito vocês irão ir devagar. Vocês não irão, vocês não irão fugir, senão porque senão calma, isso é uma redenção que vai vir através da consciência que o ser humano se elevou. Ali não foi uma redenção que veio através da elevação de consciência do ser humano, que o ser humano se elevou, foi simplesmente Deus se revelou e aí os judeus vendo né, aquela revelação, foram lá e fugiram, foram lá e saíram, e, enfim, e foram libertados. Certo. Só um pouquinho mais, né? Porque em 1 hora ele para. Em 1 hora ele para automático. Tá bom. Tá? Sim. Só pra você saber. Entendi. Por mim a gente pode ficar aqui horas. Tá, perfeito. E aí, o que é muito bonito? Então, com relação a... Mas, e depois dá para continuar ou não? Tá, mas não é só mais ou menos. Mas a gente para também, como você preferir. O que é muito bom? Então, essa, na verdade, vai ser também um pouquinho uma resposta de Purim, na realidade. Qual foi o pecado de Purim? O pecado de Purim foi que eles conferiram confiança e importância a Hashverosh. Eles falaram, a gente está debaixo de Hashverosh. Isso significa, quando o Talmud fala a frase, tiveram proveito da refeição, do festejo, do regozijo de Ahasverosh, né, do banquete que ele estava dando. Mas a gente não tá, mas e as peças do... Essa foi uma outra resposta. A gente, na verdade, falou que essa resposta não é suficiente. Tá. Você estava nas peças do Bet HaMikdash? A gente falou que a resposta não é boa, porque se não responde completamente a nossa pergunta. Tá. Porque então ele pode usar. Não pode usar. Porque não pode usar. A resposta não é boa para... A resposta não é boa para responder porque a destruição de todo o povo. Tá, exatamente. Tá, eu estava desalinhado. Tá. Sim, exatamente. Sem dúvida, é uma veirá, fizeram existiu isso realmente, fizeram um pecado, transgrediram ao comparecerem lá e vendo tudo aquilo. Isso significou que eles estavam felizes com a destruição dos livros do templo. Mas ainda isso não é suficiente para falar, podia ser outra punição, mas põe a pena de morte para todos, mesmo aqueles que não participavam, aqueles que não compareceram, isso já não seria correto, não seria. E aí a resposta que Rebbe fala que na verdade não foi uma punição direta, fizeram um pecado e foram punidos. Foi na verdade simplesmente uma consequência da conduta que eles tomaram. Uma consequência da conduta que eles se colocaram debaixo, como a gente acabou de falar, se colocaram debaixo de, submeteram a um nível. Então se você se submete a esse nível vai tomar conta de você. O povo judeu conferiu confiança, se submeteram a quem? A Ahasverosh, ao rei, à natureza. Ahasverosh é o rei, então vamos dar importância para ele que manda, ele que vamos se submeter a ele, vamos entender que ele que conferiram a confiança nele e de maneira prazerosa. A gente quer ficar debaixo dessa natureza. Essa natureza é confortável, essa natureza é boa, dá prazer. A verdade é que
que o Rebbe Maral, que o quarto Rebbe de Chabad, né, enfim, ele falou, certa vez, ele foi aproximar um menino para fazer tchuvá. E o menino, enfim, estava numa situação, ele fez até uma viagem, né, foi para aproximar esse menino havia se afastado, né, infelizmente havia se afastado do judaísmo, e aí o Rebbe Maral chegou e falou para ele, enfim, se aproximar, e começou a falar algumas palavras de Torá, e aí ele havia escutado, né, existe o mundo de Yaakov e o mundo de Esav, o mundo que Hashem ele preparou para Jacó e seus descendentes, e o mundo que Hashem preparou para Esav e seus descendentes. E esse menino falou, mas é muito difícil, quer dizer, eu tenho muita dificuldade em conseguir me aproximar, enfim, do mundo de Jacó. E o Rebbe Maral, ele se expressou, realmente, você acha que o mundo de Esav, ele é um mundo, vamos falar assim, é um mundo, enfim, ruim, ou não prazeroso, por assim dizer? Ele falou, Hashem preparou para Esav também um mundo que tem os seus prazeres. Assim que ele fala, assim ele se expressou. Hashem, ele designou para Esav, tem um mundo que tem dificuldades e tudo mais, mas é um mundo que também tem muitos prazeres, é um mundo, enfim, que Hashem deu para eles joias, honrarias, enfim, dinheiro, né? Mas ali ele era especificamente com relação a ouro, prata. Hashem deu para o mundo de Esav ouro, prata e prazeres materiais, etc, certo? Então, você acha que o mundo de Esav é um mundo sem... É meio que ele se expressou dessa maneira. O mundo de Esav, o mundo de somente... O mundo de Esav realmente é um mundo que Hashem deu muito prazer para Esav. Ou seja, Hashem, é difícil, existem muitos prazeres, enfim, que o judeu, enfim, vai ter que lutar, por assim dizer, para não, de alguma certa maneira, não é, em outras palavras, que realmente o mundo de Esav existe um lado muito bom, vamos chamar assim. Quer dizer, o mundo de Esav existe um lado muito bom, e a gente, obviamente, o trabalho do povo judeu é conseguir estar no mundo de Yaakov, sair desse mundo de Esav e estar no mundo de Jacó. Não é esse mundo que Hashem quer para mim, Hashem quer para mim o mundo de Jacó. Não quero este mundo. Mesmo que esse mundo me dá bons prazeres, me recompensa, tenha boas coisas nesse mundo, não é esse mundo que eu quero. Mas os judeus aqui no caso, qual era? Já teve não? Continuou? Tá bom, gente, continua então. Perfeito. Não, perfeito. Quer trocar? Não precisa, perfeito. Ele vai parar, né? Tá bom. Mas pode pensar. Então, a ideia é que... Então, por exemplo, aqui a gente está falando, né? Então, o mundo, o problema foi, então, Hashem, o que foi o problema de Ahasverosh? Eles conferiram confiança não para Ahasverosh. Ahasverosh significa o mundo, ele é o rei, então nós iremos, e é um mundo gostoso, enfim, a gente confere para ele confiança, ele dá para a gente coisas, a gente tem prazer nesse mundo, a gente vai lá, a gente curte, vai no banquete, a gente curte o mundo de Ahasverosh. A gente tem prazer no mundo de Ahasverosh, como a gente acabou de falar, que o mundo de Esav é um mundo que tem prazeres, que ele é um mundo que tem as suas recompensas, vamos falar que tem as suas vantagens, o que Hashem colocou prazer nesse mundo. Então, na verdade, ao eles conferirem confiança em Ahasverosh, e além somente conferirem confiança, dar importância para ele, dar relevância para Ahasverosh, e se submeterem ao poder dele, no sentido de ter prazer, de gostar desse tipo de mundo. Eu tenho um rei, e aí eu faço isso, ele me recompensa, eu tenho ordem, enfim. Então, o prazer que eles colocaram nisso fez com que, vocês estão se conduzindo dessa maneira, vocês estão se submetendo a Ahasverosh, a esse mundo de Ahasverosh, gostando desse mundo, tendo prazer nessas ideias, enfim.